Yeah, ain't there, I do this. Never feel. E é isso aí, galera, mais um vídeo de Fatal Fury City of the Wolves. Não, estou zoando com vocês aí. E pra quem viu o título e a thumb do vídeo aí, sabe que vamos falar do assunto no momento, o Mega Crossover do Street Fighter 6 com os principais ícones da SNK. E estamos falando da Mai Shiranui e também do protagonista inicial do Street Fighter, Terry Bogard. E se você quiser saber essa e mais outras informações extras, acompanhe esse vídeo até o final. Principalmente porque, assim como vocês viram na thumb, nós usamos inteligência artificial para fazer a simulação do RE-Engine com a Mai Shiranui. Então vai valer muito a pena porque o nosso hype vai aumentar lá até no alto. Mas antes de mais nada, vou estar falando para vocês uma informação aqui que está me deixando muito orgulhoso aqui, que eu estou a partir de agora fazendo parte do NetMember Parceiros de Criadores Plus. Não é qualquer coisa não. Como vocês podem ver aqui no nota aqui, já tem um BD e pode estar conferindo também aqui. E até o presente momento já tem 2 programas, mas aqui faz parte, engloba todos os jogos que serão lançados a partir desse mês da NetMember. Então, em relação a trabalho, eu vou ter durante muito tempo. É por isso que eu tirei toda essa semana para estruturar minha equipe aí, que agora vamos estar extremamente profissionalistas. E voltando aqui, vamos ao que realmente interessa. Não, foi confirmado, aqui como vocês podem ver juntos, foi decidido que o novo personagem de DLC será desenvolvido. Detalhes serão anunciados na EVO 2024, por favor, fique atento. Mas fique atento também no card aqui, que eu já fiz um vídeo aí especial com os personagens que têm chances reais de estarem na terceira acesso do The King of Fighters 15. E por último, é importante, vamos voltar nesse assunto porque tem muitas informações novas. Mas o assunto principal do vídeo, vamos aqui conferir. Lembrando que todos os links constando nesse vídeo vão estar na descrição. E vamos começar pelo principal. Lembrando que também temos nossa própria network de esporte voltado para o público mobile e também para consoles, né? E fizemos um catado aí com as melhores perguntas e respostas das 2 principais entrevistas que foram dadas aí no Summer Game Fest do último final de semana. E vamos conferir juntos, que eu vou estar dando mais uma outra informação extra para acrescentar no conteúdo. E aqui, ó, no Summer Game Fest de 2024 do Play Days, entrevistamos o diretor Takayama Takayama e o produtor Josei Matsumoto. Iremos nos aprofundar em cada personagem que aparecerá no ano 2. Lembrando que, como o nosso foco é The King of Fighters e o universo da SNK, nós fizemos um catado muito especial aí, só da participação dos principais ícones, tanto a Mai quanto a Terry, mas deixamos aqui na própria entrevista e também na descrição, na íntegra, a entrevista aí que é da Famitsu, que é uma das principais revistas do Japão, relacionada ao mundo dos games e entretenimento. Mas vamos lá. Houve algum prenúncio sobre a colaboração de Fatal Fury? As expectativas são altas para os 2 personagens que foram cuidadosamente produzidos em conjunto com a SNK? Aqui é a resposta. Acho que muitas pessoas não esperavam o Terry Mai Shiranui. Por favor, conte-nos como você participou como convidado de Fatal Fury. Aqui já tá dando um pequeno spoiler, ó, a real colaboração entre a Capcom e a SNK, mas vou estar deixando mais um pouquinho abaixo. Há 2 anos, na EVO 2022, que aconteceu pela primeira vez em muito tempo, houve uma conversa com a SNK que queríamos comemorar junto. Então, naquela época, fizemos um pôster em tecido e 2 pôsteres foram criados com designs da Capcom, desenhado pela personagem da SNK, e a SNK desenhada pelo personagem da Capcom. Eles estão se referindo a essa atualização aqui, que podemos conferir juntos aqui. E a partir daí eu fiz algumas publicações, né? Quem acompanha o canal sempre está por dentro de informações muito antecipadas, por sinal. E aqui, então já havia um prenúncio daquele ponto em diante? Aqui a resposta. Na verdade, temos conversado sobre a colaboração desde então, e há apenas 2 anos conversamos com a SNK sobre como seria ótimo se isso gerasse uma dica. Lembrando que no vídeo anterior relacionado ao
ao Fatal Fury City of the Wolves, por um acaso, tanto o tempo entre o Garou Mark of the Wolves e Fatal Fury City of the Wolves, como também o tempo de produção dito pelo próprio Oda, são de 2 anos. Então isso é mais uma dica. E aqui, na verdade, temos conversado sobre a colaboração desde então, e há apenas 2 anos... já foi aqui. A partir daí, iniciamos uma discussão sobre o que poderíamos fazer com o trabalho um do outro. Eu vou estar comentando sobre uma postagem aí relacionada ao Oda aí, que vou complementar no outro vídeo também, que focado 100% no Fatal Fury. Ambos queremos encorajar o jogo de luta e queremos que as pessoas se interessem pelos títulos um dos outros. Eu mesmo estou ansioso pelo lançamento de Fatal Fury City of the Wolves pela SNK e quero criar uma emoção semelhante ao apogeu dos jogos de luta. E é por isso que criamos esta colaboração. Lembrando que, terceira dica, mas vamos continuando. Olhando para as reações do Summer Game Fest 2024, parece que foi um grande sucesso. Aqui Matsumoto, de qualquer forma fiquei feliz. Os personagens da Capcom aparecerão em títulos da SNK no futuro? 3 dicas já deram, mas eu vou concluir. Eu fico feliz em fazer essa colaboração e me prestou seu personagem. No momento estamos no processo de fazer o que ambos podemos fazer. Então ainda não sei, mas acho que é possível. Lembrando que já tem desenvolvedores da Capcom visitando o escritório estúdio também da SNK. Mas eu vou comentar mais abaixo. Falando sobre o que aconteceu no set, a SNK veio fazer a captura de movimento e a gravação de voz de Terry. Houve momentos em que passamos um dia inteiro discutindo o tema e o que é uma abordagem crescente. A Capcom e a SNK estão originalmente localizadas na região de Kasai e sempre nos demos bem. Lembrando que essa informação coincide, coincidentemente com essa postagem do Oda, que acontece o seguinte: assim como está acontecendo, os desenvolvedores da Capcom já visitando o escritório da SNK, também está ocorrendo com o pessoal da SNK já visitando o escritório da Capcom, já no desenvolvimento do Terry. E eu vou estar aprofundando mais um pouco o motivo de ser a apresentação dos 4 personagens ter sido animação, ao invés de ter pelo menos uma silhueta assim em 3D ou alguma dica. Vamos nos aprofundar mais abaixo. Dessa vez, apesar de ter sido solicitado pela Capcom, eles foram muito cooperativos e envolvidos na produção. Eu espero que vocês aproveitem a andar da carruagem e escute primeiramente a opinião, pelo menos a comunidade, não só da SNK, como também a da própria Capcom, que com certeza muita gente já está nesse exato momento em fervorosa comentando em todas as postagens relacionadas aos 2 personagens da SNK. E eu espero que a Mai Shiranui volte a ter esse movimento aqui de base, que é o clássico, e também o atual, principalmente vocês que estão seguindo as regras do ESG, vai estar bastante vulgar para vocês estar apresentando. E nós fãs, pelo menos mais fervorosos, que tem a Mai Shiranui como um dos personagens favoritos, preferimos muito mais a que está na tela aqui do que a atual, que foi adicionada e permaneceu sem nenhuma consulta prévia, nem até os desenvolvedores. Vocês estão gostando? Não. Dane-se, continua. Eu espero muito bem, pelo menos a melhor versão que vai estar atualmente de Mai Shiranui, que também vai servir de parâmetro durante muito tempo para a própria, de comparação com os gráficos da própria SNK, que seja a melhor possível. Terry e Mai Shiranui aparecerão. Em Eu Fatal Fury queria enfatizar e pensei que Terry e Mai Shiranui poderiam fazer isso acontecer. Existe esse funcionário da SNK na Capcom e eles realmente se esforçaram muito para conseguir isso. Além disso, Street Fighter original de Takashi Nishiyama, que criou, também esteve envolvido em Fatal Fury e sente que ambas as obras têm as mesmas raízes. Eu sinto que Street Fighter e Fatal Fury são como irmãos.
e que estão profundamente conectados. Lembrando que, assim como acontece em Street Fighter 2, que tem aquela tela de uma luta na rua, e em Street Fighter 1 aparece uma tela antes do start de iniciar o jogo, no qual aparece um homem loiro aí que lembra muito, mas muito o Guise, só que, segundo informações, é o que foi o protótipo do que hoje é conhecido como Terry Bogard. Então, estão extremamente conectados. Fora que há indícios que ele seria o original protagonista de Street Fighter. O que você acha da atuação de Terry e Mashiranui? Eu tenho certeza que existem várias interpretações, mas a Capcom perguntou a SNK e disse que se trata essa técnica certa. E nós a criamos cada vez mais e criou uma folha de introduções no movimento dizendo: eu quero criar esse tipo de técnica. Então, expando a história a partir daí. Mais uma vez, use pelo menos a clássica, que vai até o ano 2000, que é onde o original SNK, poxa, até 2000, até 2003, pronto. A partir daí, esqueçam, aquele catar gráficos, tudo que veio a partir daí para Mashiranui, ó, foi só ladeira abaixo. Fora o Dead or Alive 6 e 5 também, né? Mas enfim, aqui esses personagens foram criados ao mesmo tempo que Vega. Prepara-se para spoiler. Chance 100% que tanto Terry quanto Mashiranui ainda estão no beta ou no alpha, porque esse deve ser um principal motivo de terem utilizado a animação, porque daqui a pouco eles faziam uma divulgação de um modelagem 3D muito abaixo do esperado e se ia acabar frustrando 100% algo que seria icônico. Então foi um acerto da Capcom aí, fazer a animação, que é o tempo que vocês têm todo o tempo do mundo aí para vocês trabalhar aí, ó. E muito obrigado, que graças a vocês aí deram um pequeno spoiler de quando vai ser o lançamento de Fatal Fury, que a gente vai estar falando em datas aqui. Na verdade, Terry e Mashiranui ainda não haviam sido decididos. Aqui, parece que nos esforçamos muito nisso desde cerca de 6 meses após a EVO, há 2 anos. Terry e quem tem um relacionamento próximo, mas eles têm alguma interação especial? Aí, o que acontece? Isso aí é referência ao SNK vs Capcom 2, só que tem 100% de chances, ou pelo menos um grande porcento de chance que o último desafio do Terry seja o Ken, e por último, não é importante, a interação entre os dois. No final do Terry apareceu o Ken, eles acabarem trocando ideia, porque ambos atualmente são lobos solitários, né? Mas é bem provável. É divertido jogar com o Terry e Ken e tiveram um relacionamento anterior. Eu estava muito consciente do relacionamento deles ao criar este filme. E ele Ken não aparece na animação, né? Mas acontece. Como os outros personagens, você conseguirá se juntar aos dois aprendizes na Torre Mundial. Você pode tirar uma foto com seu próprio avatar, ou seja, eles vão estar presentes no World Tour. Mas eu vou comentar muito mais a fundo aqui. Claro que você pode, somos muito exigentes com a história e não posso entrar em detalhes, mas tenho certeza que haverá cenas que farão os fãs gemerem a isso. Spoiler supremo. Eles vão estar participando tanto do World Tour, como, por último, não é importante, assim como aconteceu com Akuma lá no Tekken 7, tá? E Mashiranui no Dead or Alive 6, 100% canônica aí de eles fazerem parte do universo de Street Fighter 6, ou seja, mais uma personagem aí que não faz parte do universo de Street Fighter 6 e vai estar agora canonicamente fazendo parte de Metro City. Sim, Ingrid ainda tem chances de estar fazendo parte de Ucécio, mas isso aí eu vou estar falando em vídeos futuros. Aqui é uma colaboração, então há muito esforço em tudo. Aqui fica a fonte da original e vamos conferir mais informações extras. Vocês que ficaram aí, que deixaram o like aí, vamos estar conferindo o motivo principal de vocês estarem conferindo o vídeo. Usamos inteligência artificial e ignore totalmente aqui que pegamos a Mashiranui do Dead or Alive 6,
mas apenas utilizamos as informações que tem tanto em Wikipedia e várias fontes que utilizaram, que Mashiranu é uma personagem extremamente clássica e, por que pareça, muitas das características físicas dela coincide com o da Chun-Li, tirando a altura, que a Chun-Li é mais alta, o busto que é da Mai é maior, principalmente porque ela é originária de medidas de pessoas reais. Mas em relação a outras características, até o peso, dane-se Capcom, eu spoilei o peso da Chun-Li. É rigorosamente extremamente parecido. Mas vamos parar de enrolação, vamos conferir aqui juntos. Aqui, como vocês podem ver, vou estar até dando zoom aqui. Lembrando que bem provável que a característica principal, como as coxas, também vai estar bastante acentuada. Claro que vai estar... Aí aqui já temos uma imagem de frente, vocês podem ver. E aqui tá um pouco esquisito, né? Aí vamos falar de roupa alternativa. Lembra da regra SG, né? Bem provável que tenha uma outra mudança. Mas só de ela estar aí no jogo já foi. Que vai ter sites especializados aí que vai estar remodelando. E aqui já de perfil, como vocês podem ver, estando no jogo já foi. Aí até o presente momento, a melhor modelo 3D de Mashiranu, amplamente elogiado e amplamente utilizado também em artworks, ainda do Dead Alive 6, e agora vamos ter uma personalização ainda melhor. E temos outras informações aqui, vamos continuando aqui. Antes de dar data, como é um motivo principal para vocês tanto se inscreverem como ativar o sininho. Desde aquele anúncio da Evo, que culminou também coincidentemente, a gente já sabia que ia ter colaboração. Aqui, colaboração do The King of Fighters com o Dead or Alive, como vocês sabem aqui. Aqui acontece. Aqui foi logo após a primeira colaboração que teve a Mashiranu, e também teve os personagens do Virtua Fighter, e foi um dos jogos que mais teve colaboração, que foi o Dead or Alive. Aí fizeram essa página especial de promoção na Steam, que distribuíram também papéis de parede e outras. Vamos conferir juntos aqui. Aí o que acontece? Como vocês podem ver aqui, já foi iniciado no The King of Fighters 14 e no Dead or Alive 5. Aí vocês, parou por aí. Niente. Tanto o The King of Fighters não foi, não teve no The King of Fighters 15. Talvez tenha. Mas, como vocês sabem, tem o The King of Fighters 98L, que é autorizado pela SNK. E também o carro-chefe desse canal, The King of Fighters All Star também, que é até o presente momento uma das melhores representações do personagem do Dead or Alive dentro do universo de The King of Fighters. Aí acabou dando um pequeno spoiler também, né? Porque a Kula não tinha sido anunciado, óbvio que não tinha nem sido anunciado o Dead or Alive 6, mas já teve uma especulação muito grande que não só o Mashiranu poderia retornar, como também, assim que teve o anúncio na Evo, que teria 2 personagens de The King of Fighters dentro da Live 6, foi altamente especulado que fosse Kula, o que acabou se confirmando. Aí voltamos a aba no nosso canal. Como sempre, a gente sempre está engajando e sempre está fazendo postagens relacionadas a todos os assuntos principais do momento. Sempre assim, não, vai acontecer. Tanto que vocês, se ficarem ligados nessa playlist aqui, a gente já está dando as principais informações que vai acontecer já em 2024. E, extrema coincidência, quais personagens estão nessa imagem? Aí, foi 2000, aqui ó, 23, em 1º de janeiro de 2023. Aí, o que acontece? Nós, novamente, antes da Evo, como vocês podem ver aqui, há 5 meses atrás,
Fizemos essa aí porque nós novamente, assim, ó, estamos 100% assim, ó, vai ter a colaboração entre esses personagens. Aí você tá dizendo, ah, foi extrema coincidência e não foi nem você que criou essa imagem. Tá. E essa imagem aqui, do Shikiro, que foi um dos primeiros testes de inteligência artificial que eu fiz. E fiz a postagem 1 ano atrás. Ah, tá pouco? Tá, bora lá. Esse meme do Terry. Aqui foi um meme, mas como vocês podem ver aqui, ó. Terry em Fatal Fury City of the Wolf. Terry The King of Fighters 15. E aqui vocês podem ver aqui, ó. Terry em Street Fighter 6. E vamos continuando aqui. As datas, sim. Como vocês viram lá na entrevista, e tem um pouco de influência a partir daqui, porque desde os vídeos anteriores, principalmente no vídeo lá do que falamos sobre os DLCs, estamos especulando, naquela época, eu especulei 7, mas um pouco tempo depois, essa página dos personagens foi reformulada, dando espaço a 3 personagens, até o presente momento, ou possa ser que seja 3 personagens de DLCs confirmados, mais o quarto, que é o de boss de desafio, que pode estar aqui, ó, seguindo a coluna certinha. Mas, infelizmente, eu vou comentar aqui junto com as datas de lançamento dos personagens. Siga esse canal aqui que acabou tendo essa informação aqui que é bastante relevante, mas mais relevante ainda são isso aqui, ó. 26 de junho, MBZone, que é o Vega. Aí o que acontece? Beleza. Aqui, novembro, Terry, que é depois da Evo. Ou seja, vai ter informações de Fatal Fury City of the Wolves, mas como já foi anunciado, vai ter foco, vai ter 30% de Fatal Fury City of the Wolves e 70% no KOF 15. Aí bem provável que tenha alguma outra informação relacionada a Terry e a personagem de Street Fighter no Fatal Fury. Aí o que acontece? Temos março de 2025, Mashiranui. E como já ficou confirmado aí que vai ter o lançamento do Fatal Fury City of the Wolf no começo de 2025, tudo indica que será rigorosamente durante março que vão aproveitar o lançamento do DLC de Mashiranui e todo o engajamento. E também, como vocês sabem muito, que Street Fighter tá muito mais à frente do que até o The King of Fighters 15 vai ser o melhor momento possível para estar lançando esse jogo. E por último vai ter Helena e continua acompanhando o canal, que assim como vocês viram aí que utilizamos com Mashiranui, sim galera, utilizamos com muitos personagens. É por isso que a gente demora para fazer algo muito bem feito aí, para trazer cada vez mais, não só conteúdo de qualidade, mas também conteúdo assim, ó, de longa data. E esse foi o vídeo de hoje, muito especial, e espero que vocês tenham acompanhado até o final, porque valeu muito a pena aí. Trouxemos muitas informações relevantes. Lembrando que o próximo vídeo aí vai ser já focado 100% do Fatal Fury City of the Wolves, aí já complementando as informações que já demos aqui relacionado aos tanto a Terry quanto a Mai no Street Fighter 6, que ao que tudo indica, bem provável que vamos tirar 1 ou 2 minutinhos para especular quais personagens DLCs vai estar sendo lançado lá no The King of Fighters 15, que vai ser um vídeo 100% focado na SNK, né? E também a gente vai dar um outro spoiler relacionado a um conteúdo aí que a gente está querendo trazer, mas que para trazer bem feito a gente tá nos empenhando ao máximo aí para estar fazendo inúmeros testes. Então continue acompanhando o canal e até a próxima, galera. Fui!